Você sabia que existe um quarto em um hotel antigo do Rio de Janeiro que ninguém mais tem coragem de abrir? Tudo começou nos anos 80. Um hóspede pediu o quarto 44, o único com vista direta para o mar. Na primeira noite, ligou para a recepção dizendo que ouvia alguém respirando perto da cama. Na segunda, afirmou ter visto uma mulher parada diante do espelho. Na terceira noite, o telefone tocou apenas uma vez. Quando os funcionários entraram, o hóspede estava sentado na cama, olhando fixamente para o espelho onde havia marcas de mãos, como se alguém tentasse sair de dentro dele. O quarto foi trancado, mas, às vezes, quando o corredor está vazio, ainda é possível ouvir uma voz sussurrando por trás da porta, pedindo para entrar. Dizem que quem dorme no quarto 44 nunca acorda sozinho. Você sabia que existe um ônibus na Coreia do Sul que ninguém deveria pegar depois da meia-noite? Ele é chamado de ônibus 302 e, segundo relatos, só aparece em noites chuvosas, quando a neblina cobre as ruas de Seul. Dizem que um motorista solitário fazia a última viagem da linha, mas certa noite pegou um passageiro de terno preto, com o rosto escondido. O homem entrou em silêncio e o motorista seguiu o percurso, sem desconfiar que tinha acabado de assinar sua sentença de morte. Na manhã seguinte, o ônibus foi encontrado abandonado em uma estrada isolada, com o motor ainda ligado, mas ninguém dentro, nem o motorista, nem o passageiro. E o bilhete eletrônico do veículo mostrava uma única passagem registrada, sem identificação. Desde então, motoristas juram ver o 302 cruzando avenidas desertas, sempre sob chuva. Alguns dizem que, se você o encontrar, não olhe o motorista nos olhos, porque se ele te encarar de volta, significa que você já entrou. Você sabia que existe um túnel em Córdoba, onde as vozes pedem carona? Tudo começou nos anos 80, quando um motorista de caminhão atravessava o túnel de La Cumbre em plena madrugada. Ele jurou ter ouvido alguém batendo na janela, pedindo ajuda, mas quando parou o veículo, não havia ninguém. Dias depois, outro homem contou a mesma história, as mesmas batidas, a mesma voz desesperada. E quando ele ignorou o pedido, o carro começou a falhar. Os faróis piscavam, o motor engasgava, até que ele viu pelo retrovisor um rosto atrás do banco. A polícia investigou, achando que fosse delírio coletivo. Mas nas paredes do túnel, encontraram marcas de unhas e o nome de uma mulher desaparecida desde 1979. Hoje, quem passa por lá à noite jura ouvir o mesmo sussurro: por favor, só uma carona. E dizem que, se você responder, o carro pode seguir sozinho, mas o motorista nunca mais volta. Você sabia que uma jovem foi vista pela última vez dentro de um elevador, agindo como se fugisse de algo que ninguém mais conseguia ver? Em 2013, Elisa Lam se hospedou no Hotel Cecil, em Los Angeles, um lugar conhecido por seu passado sombrio e por hóspedes que nunca mais voltaram. Câmeras de segurança registraram seus últimos minutos. Ela entra no elevador, aperta vários botões, espreita o corredor e começa a gesticular, como se alguém invisível estivesse ali. Minutos depois, o elevador fecha. Elisa desaparece. Dias se passam, até que hóspedes reclamam da água com gosto estranho. Os funcionários sobem até o topo do prédio e encontraram o corpo dela dentro da caixa d'água do hotel. As portas do telhado estavam trancadas, as escadas inacessíveis, e ninguém sabe como ela chegou lá, nem por quê. O vídeo do elevador continua online. Alguns dizem que dá para ouvir sussurros se você assistir de madrugada. Talvez Elisa não estivesse fugindo de alguém. Talvez estivesse fugindo de um lugar que nunca a deixou sair. E até hoje, o elevador do Hotel Cecil ainda sobe, mesmo quando ninguém aperta o botão. Caso alguém queira saber sobre esta história detalhadamente, na Netflix tem um documentário contando tudo. O nome do documentário é Cena do Crime: Mistério e Morte no Hotel Cecil. Você sabia que existe um número de telefone que ninguém deveria atender? Um número que toca apenas uma vez. E se você tiver coragem de dizer alô, uma voz fria sussurra algo que muda o resto da sua vida? Dizem que o primeiro registro aconteceu no Japão, em 2004. Um homem recebeu uma ligação às 2h17 da manhã. Ele atendeu, ouviu o próprio nome e depois, silêncio. 3 dias depois, ele foi encontrado morto.
exatamente no horário em que havia recebido a ligação. Desde então, o número amaldiçoado começou a circular pela internet. Alguns dizem que o prefixo muda a cada país. Outros juram que é um experimento secreto do governo, testando frequências que afetam a mente humana. Mas todos concordam em uma coisa: quem escuta a voz, ouve também a própria sentença. Então, se seu celular tocar no meio da noite e o número for desconhecido, não atenda. Porque talvez quem está ligando não queira falar com você. Talvez não queira te avisar que o tempo acabou. Você sabia que existe uma criatura tão cruel que nem a terra quis aceitar seu corpo? Dizem que ele vive nas matas de Minas Gerais. Um homem que, em vida, torturava animais, batia nos pais e ria da dor dos outros. Quando morreu, o inferno recusou. O céu também. E o corpo simplesmente não apodreceu. Moradores começaram a ver algo vagando à noite. Um ser magro, retorcido, com a pele grudada nos ossos e olhos sem alma. Quem cruza seu caminho diz que o ar fica pesado, como se o mundo parasse de respirar. Chamam-no de corpo seco, a maldição viva de quem foi tão perverso que nem a morte quis levar. Alguns juram que ele ainda anda por aí, esperando a próxima alma tão podre quanto a dele, para que, finalmente, a terra aceite os dois. Você sabia que existe um perfil antigo nas redes sociais que posta minutos antes de tragédias acontecerem? Ninguém sabe quem está por trás, só que as publicações sempre se cumprem. O primeiro caso aconteceu em 2014. 5 minutos antes de um desabamento em São Paulo, o perfil postou: "O concreto cede antes do grito". Na época, acharam que era uma coincidência macabra, mas os posts continuaram. Acidentes de avião, incêndios, até desastres naturais, todos antecipados com frases enigmáticas. O mais estranho, o horário das postagens coincide exatamente com o momento em que as câmeras de segurança param de funcionar nas regiões afetadas. Investigadores tentaram rastrear o IP. O endereço muda a cada publicação, sempre em lugares onde algo terrível está prestes a acontecer. Um policial chegou a enviar uma mensagem privada, mas minutos depois, o perfil postou o nome dele. Hoje, o perfil está inativo, mas dizem que quando a próxima tragédia se aproxima, ele volta para avisar ou para escolher a próxima vítima. Você sabia que existe um hotel em Curitiba onde ninguém consegue se lembrar do caminho de volta? Dizem que quem entra nunca mais encontra a saída. Tudo começou nos anos 90, quando um casal reservou um quarto por apenas uma noite. Eles registraram o nome, receberam a chave e desapareceram. Dias depois, o registro sumiu dos arquivos. E o hotel? Juram que está lá, mas quem tenta voltar ao endereço só encontra um terreno vazio. Alguns dizem que ainda é possível ver o letreiro piscando entre a neblina: Hotel Estrela do Sul. Os poucos que conseguiram entrar descrevem a mesma cena: um corredor interminável, o mesmo funcionário sorridente e nenhum reflexo nos espelhos. Um deles deixou uma frase escrita na parede do quarto: "A saída é o começo". Talvez o hotel ainda esteja lá, esperando o próximo hóspede, ou talvez esteja esperando você.